Povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com você não somente hoje, mas que essa paz também sare o seu coração, ajude você a cicatrizar todas as feridas para que você tenha saúde mental, espiritual e saúde física também. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo é uma mensagem de Deus para o seu coração, portanto compartilhe aí nos grupos da sua igreja, evangelize comigo e seja um missionário espalhando esse vídeo para que ele alcance outras pessoas. Hoje eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus que está em Daniel, capítulo 3. Não se esqueça de deixar o seu like, escreva nos comentários como essa mensagem te abençoou e fique à vontade para se inscrever e compartilhar à vontade para que essa mensagem alcance e evangelize outras pessoas. Bora pro vídeo? Daniel capítulo 3, versículos 19 e 20. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno de fogo ardente. Eu não quero discorrer sobre todo o contexto que culminou com a condenação fatal daqueles 3 jovens, daqueles 3 judeus que eram tementes a Deus. Mas uma coisa é importante destacar: aqueles jovens foram condenados à pena capital, à condenação fatal, unicamente por causa da sua fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Unicamente por causa da fé no Deus do pacto que fez com Abraão, que fez com Moisés, que fez lá no Sinai. Aqueles jovens não tiveram medo de deixarem queimar os seus corpos por causa da causa do Deus de Israel. Isso aqui fala muito forte. Quando a gente tem uma geração dos nossos dias que cultua o corpo, que dá mais valor à aparência física, que dá mais valor àquilo que é externo, aquilo que é material e, portanto, passageiro, do que aquilo que é espiritual. Aqueles 3 jovens nos deixam uma lição muito importante. Nunca devemos colocar aquilo que passa, aquilo que é material, acima da nossa fé em nosso Deus. Nunca supervalorize o seu corpo a ponto de não desgastá-lo para a obra de Deus. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito espetacular quando ele disse: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós e de vossas almas. Em outras palavras, Paulo queria dizer: eu vou gastar toda a energia do meu corpo por causa de Cristo. E aqueles 3 jovens judeus nos ensinam que vale sim a pena desgastar o nosso corpo, queimar o nosso corpo, talvez não literalmente, mas desgastar o nosso corpo, servindo a Deus, não temendo o que pode fazer o homem. Na verdade, Nabucodonosor apenas podia queimar o corpo, mas como Jesus disse, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, nessa geração que por demais cultua o corpo, valoriza muito o corpo e a aparência, esses 3 jovens nos deixam uma lição: que mais vale a pena obedecer a Deus do que preservar a beleza física, do que preservar a própria existência. Vale a pena morrer pela fé em Jesus. Versículo 21 desse mesmo capítulo, há um fato interessante. Então aqueles homens foram atados com suas capas e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo quente. Perceba, antes da fornalha eles foram atados, amarrados, de repente pés e mãos. Isso aqui mostra de uma maneira muito brutal o quão humilhante Nabucodonosor estava agindo com relação àqueles 3 jovens. Porque veja comigo, quando você amarra alguém, você está dizendo em outras palavras que aquela pessoa que está amarrada está sobre o teu domínio e que você só amarrou porque você tem mais poder do que ela. Isso fala de imobilidade. Aqueles jovens amarrados estavam imóveis, não tinham como se movimentar. Então, o fato de eles estarem amarrados antes de entrarem na fornalha ardente demonstra 2 fatos. Demonstra, em primeiro lugar, a fragilidade de quem está amarrado e o poder de quem amarra. Isso aqui eu quero trazer uma aplicação para a sua vida, porque sempre existe algo ou alguém que nos amarra. Sempre existe algo ou alguém que, de repente, está impedindo você de progredir, está impedindo você de caminhar, de você andar livremente. Pense comigo, Jesus te chamou para a liberdade. Jesus te chamou para ser livre, Ele te chamou para você voar na imensidão da liberdade concedida por Ele. Mas sempre tem alguém ou uma pessoa que está te amarrando. E essa pessoa pode ser
Você mesmo com os seus pecados. Sim, o pecado aprisiona, os vícios aprisionam. E de repente são os teus pecados e não uma pessoa externa que está te prendendo. Mas eu quero falar também com você que está se sentindo preso por alguém que está atrapalhando a tua vida, alguém que está atrapalhando o teu modo de viver, alguém que está fazendo você ficar paralisado. Você não vai em busca do teu milagre. Mas sabe qual a ordem de Deus para você que está paralisado, que está imóvel, que não consegue se mover? Efésios capítulo 2, andai em amor. Andai como filhos da luz, andai em espírito, andai com temor. Essa é a ordem de Deus para você. Deus não te chamou para você ficar parado, paralisado. Corra em direção a Jesus Cristo. Então, você não pode ficar parado. Jesus te chamou, foi para a liberdade. A própria palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo te chamou. Então, Deus não te chamou para ficar aí parado, quieto. Até porque o Espírito Santo é dinâmico. Ele é aquele que habita em você. Se ele é dinâmico, o Espírito Santo é de movimento. Quando eu falo de movimento, eu falo de ação. O Espírito Santo é de atitude, é de alguém que não para. Lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, quando o caos estava pairado sobre o universo, lá estava o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, se movimentando. Se o Espírito Santo está em você, você não pode ficar parado. Não deixe que ninguém prenda você. Não se submeta à escravidão de ninguém. Jesus te chamou para ser livre, não para ser escravo de ninguém, muito menos dos teus próprios desejos, das tuas próprias paixões. Pense aí, o que está te aprisionando hoje? Você poderia estar no nível muito mais avançado do que você está hoje, mas talvez você parou na caminhada, parou no meio do caminho, se conformou com o teu avanço anterior, com o teu avanço passado e acha que não tem mais nada para você. Deus tem novidade para você, Deus tem uma coisa nova para apresentar para a tua vida, mas para que você chegue a essa novidade de vida, você precisa se mobilizar. Quem é que está te atrapalhando hoje? É uma pessoa? É alguém que está impedindo que os teus sonhos sejam realizados? É alguém que está impedindo que você tenha uma comunhão maior com Deus? Faça o que for necessário, dentro da legalidade permitida por Deus, mas não se permita viver em escravidão nenhuma, porque Jesus te chamou para a liberdade. Versículo 23, uma outra passagem que me chama muita atenção. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno quente. Perceba, antes da fornalha eles foram atados. Agora no versículo 23, eles caíram atados dentro da fornalha de fogo. Isso indica a completa impossibilidade de alguém se levantar. Porque uma coisa é quando você cai com os pés livres. Uma coisa é quando você cai com os braços, com as mãos livres, porque você pode se levantar. Mas uma outra coisa é quando você cai com os braços amarrados, ou de repente com os pés amarrados. Quem é que vai te levantar? Eu aposto que sozinho você não conseguirá se levantar. Tem situações assim na nossa vida que a gente se encontra caído no chão, amarrado, pés e mãos, olha para todos os lados, olha para cima, olha para baixo, parece que não tem ninguém para nos desamarrar. E você está no chão pensando que não há a mínima possibilidade de se levantar. De repente alguém te jogou dentro de uma fornalha e parece que as coisas estão aperreando para você, estão complicando para você e você não consegue se levantar porque está imóvel, braços, pés e mãos amarrados. Não há expectativa de vida para você. Mas receba essa palavra de Deus para a sua vida. A história do Filho de Deus não termina amarrado no chão. A história do Filho de Deus não termina caído no pó. A história do Filho de Deus não termina caído e amarrado no chão, no relento. Sabe como é que termina a tua história? A tua história termina na cruz. A tua história termina com Cristo. Começa e termina com Cristo. Deus não te chamou para ficar no chão. A tua história, você que é filho de Deus, a tua história termina você de pé, você voando, você subindo. A tua história não vai terminar no chão. Eu não sei como foi que você caiu nesse momento. Eu não sei quem foram as pessoas que de repente te ajudaram a cair, que ao invés de te ajudar a levantar, fizeram foi te empurrar para dentro do poço. Mas creia nessa palavra. A tua história como filho de Deus não termina no fundo do poço. A tua história como servo do Senhor não vai terminar no chão. Creia no que o Senhor está falando para você nesse momento. Você não foi chamado para ficar no pó. Você veio do pó. Você só vai voltar no pó uma única vez. Quando os teus olhos fecharem aqui, você precisar morrer.
Fora isso, o Senhor te deu autoridade, te dar autoridade nesse momento para você se levantar e voar, porque aqueles que esperam no Senhor, eles voarão como águia. Eles não ficam no chão. Esse fogo em que você passa nesse momento, que de repente você sente a sua pele aquecendo, você está igual aqueles 3 jovens, jogados no chão, caídos no chão, o fogo queimando ao redor e amarrados, sem possibilidade de se levantar. Mas não termina aí a história. Não termina a história no chão. A história daqueles 3 jovens não termina também amarrados no chão e sendo queimados pelo fogo. Versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Nabucodonosor, quando ele viu 4 homens, ele lançou 3 e viu 4 homens dentro da fornalha, ele exclamou: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Essa palavra fala muito forte aos nossos corações e vamos recapitular uma coisa. Anteriormente, antes de ir para a fornalha, eles foram atados, foram jogados atados, foram vistos atados e por último, foram vistos agora soltos, passeando no meio do fogo. Veja, eles foram lançados na fornalha, eles caíram e foram amarrados sob o poder de Nabucodonosor. Porém, quando o quarto homem da fornalha aparece, eles não apenas se levantaram, eles se soltaram e eles agora passearam no meio da fornalha. Nabucodonosor teve poder para lançá-los, para amarrá-los, para humilhá-los, mas Deus deu-lhe poder para levantarem, se soltarem e passearem com ele. Aqui está uma grande diferença entre o poder de Nabucodonosor e o poder de Deus. Nabucodonosor tinha poder para criar decretos, como era o decreto de que não adorasse a sua imagem e seria lançado na fornalha de fogo. Ele tinha poder para criar decretos, mas o Deus que eu sirvo e que você serve, ele tem poder para criar decretos e desfazer os decretos dos homens. Ele é poderoso a tal ponto de desfazer qualquer decreto que foi projetado, que foi determinado contra a sua vida. Nabucodonosor teve poder para jogar aqueles 3 jovens na fornalha de fogo. Deus deu-lhes poder para que eles passeassem na fornalha de fogo. Nabucodonosor teve poder para amarrar e derrubar os filhos de Deus. Deus tem poder para desamarrar e levantar os filhos de Deus. Não sei quem te derrubou, não sei quem te amarrou. O poder de quem te amarrou, o poder de quem te derrubou não é maior do que o poder do teu Deus. Nabucodonosor teve poder para amarrar. Deus teve e tem poder para desamarrar. Nabucodonosor teve poder para aquecer a fornalha. Deus teve e tem poder para esfriar a fornalha e fazer um milagre muito maior. Não deixar que aquele fogo consumisse os seus 3 filhos que por causa da sua fé foram lançados no fogo. E eu quero concluir essa mensagem fazendo uma aplicação a partir desse texto na sua vida. Recapitule comigo. Versículo 21. Eles foram atados para serem lançados na fornalha de fogo. Versículo 23. Eles caíram atados. Mas no versículo 25, eles foram vistos soltos. A verdade que eu quero aplicar para você é o seguinte: é que o fogo da provação que você está passando não vai matar você. O fogo da provação não vai prejudicar você. O fogo da provação que você está passando não vai te queimar, mas ele vai queimar aquilo que está te amarrando. O fogo da provação não tem poder para queimar a sua vida, mas tem poder para queimar aquilo que está te prendendo, aquilo que está te deixando imóvel. Essa mensagem você precisa entender, é que o fogo de Deus, ele queima o pecado, mas ele queima o nó que te amarra. Ele não vai queimar a tua vida, ele vai apenas purificar. Vai doer? Pode sim doer, a provação dói, o fogo da provação dói, mas esse fogo da provação não vai matar você. O objetivo da tribulação que você passa não é para te prejudicar. Deus não faz isso, Deus não te submete a provações porque Ele tem prazer de ver você sofrendo aqui embaixo. Não, Deus faz isso para queimar aquilo que está te prendendo. As cadeias que te prendem só serão queimadas quando você passar pelo fogo da provação.
Então, eu não sei qual é o fogo, a provação que você está passando nesse momento. De repente, um problema financeiro, de repente, um problema no trabalho, um problema no casamento. O fogo da provação, ele é doloroso em qualquer hipótese, em qualquer situação. Você foi vítima de algo. Eu quero dizer para você que esse fogo que você passa, ele não vai descaracterizar a tua fé. Pelo contrário, depois que você sair da prova, você vai sair desamarrado, você vai sair solto, você vai sair andando, você vai sair passeando com o quarto homem da fornalha. Você quer passear com o quarto homem da fornalha? Esteja disposto a cair na fornalha junto com ele. Esteja disposto a andar com ele pelo fogo, pela água, pelo vale, pelo monte. O que é legal do nosso Deus é que Ele acompanha a nossa vida, onde a gente está. Você pode estar aí no fundo do poço, Ele está com você. Como eu sempre digo, você pode cair no fundo do poço, alguém pode te jogar no fundo do poço, mas antes de você chegar no fundo do poço, Deus já chegou primeiro do que você, porque Ele está lá para te amparar, para não deixar que a prova seja maior a ponto de você não suportar. De repente você esteja nessa provação que você está passando e você se olhe talvez sozinho, mas aqueles 3 jovens foram lançados, só eles 3, mas quem estava de fora olhou o quarto homem da fornalha andando com eles. Sabe quem é o quarto homem da fornalha? É o nosso próprio Deus. Eu quero dizer para você que a prova que você está passando, alguém está vendo Deus junto com você. Alguém está vendo o Filho de Deus no fogo junto com você. Você não está passando por essa prova sozinho. O quarto homem da fornalha está com você e tem alguém observando e visualizando Deus passeando com você. De repente você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que você está sozinho. As pessoas estão observando Deus passeando com você na sua vida. As pessoas estão observando a presença de Deus até mesmo no meio do fogo. O fogo que não te queima, mas o fogo que queima o pecado que te oprime. O fogo que queima aquilo que de repente está te prendendo de evoluir, de crescer espiritualmente, de amadurecer. Sabe, queridos, muitas vezes a gente pede para Deus: Senhor, me dá amadurecimento, eu quero amadurecer. Sabe como é que você vai amadurecer? É sendo submetido à prova do tempo, à prova das tribulações, à prova do fogo que vem para queimar aquilo que não agrada a Deus. É assim que você vai amadurecer, é assim que você vai crescer. Depois da prova, você vai ver o quanto Deus te fez forte, o quanto valeu a pena. E como diz a Bíblia, o salmista disse: foi-me bom ter passado pela provação, para que eu aprendesse os teus decretos. De repente, você só vai conhecer Deus mais de perto quando Ele te lançar na fornalha de fogo, porque aí você vai passear junto com Ele, pertinho dele, e vai sentir a sua companhia até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Essa é a mensagem que do meu coração eu entrego para você. Espero que você seja edificado, abençoado, protegido por Deus, que essa mensagem chegue como refrigério na sua alma nesse momento. E se essa mensagem edificou você, se você sentiu no seu coração o desejo de evangelizar comigo e enviar essa mensagem nos grupos da igreja, compartilhando, deixando like, curtindo, se inscrevendo, fique à vontade. Nosso encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não me segue no Instagram, eu estou por lá também, quase todos os dias, entregando um devocional para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima quarta.